Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, Igreja do Senhor, amados de Deus. E está chegando o Natal, né? Não sei vocês, mas essa é a data do ano que eu mais gosto. Em todos os feriados que a gente tem, para mim o Natal é o mais importante. E graças a Deus eu tenho boas lembranças, né, dos natais que eu passei até hoje. E eu gosto do Natal porque tem uma atmosfera toda diferente, né? É um período onde as pessoas, por mais que estejam na correria de querer fazer um banquete e comprar presentes e tal, mesmo assim é um período propício para as pessoas pararem um pouco e pensar sobre Jesus, né? A gente passa o ano inteiro, né, correndo atrás de tantas coisas e chega no Natal, nem que seja por uma noite, alguém vai lembrar de Jesus, né? Então, é bom. Eu gosto desse período do ano. Deus abençoe. E é um período onde nós temos oportunidade para falar de Jesus para as pessoas de uma forma mais aberta, né? Mais tranquila, vamos dizer assim. E já que estamos no Natal, vamos falar um pouquinho sobre essa data, né? Vamos falar um pouco sobre o que aconteceu naquela noite em que Jesus veio ao mundo, em que o Verbo encarnou e habitou entre nós. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 8. Hoje a gente vai aprender um pouquinho com os pastores. Lucas 2:8 diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E, subitamente, apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que o ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram, então, os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Os pastores, eles estavam ali naquela noite e talvez para eles fosse uma noite como outra qualquer. E a gente sabe que os pastores, eles têm um ofício onde eles tinham que ficar no campo, aberto. E ali às vezes chovia, às vezes ventava muito. Talvez eles sentissem calor em algum momento. Mas eles tinham que ficar ali porque eles tinham uma responsabilidade
muito grande, que era cuidar das ovelhas. E alguém pode pensar que a profissão de pastor, mesmo naquele tempo, era algo desprezível, né? Uma profissão como outra qualquer. Mas quando a gente olha para a Bíblia, para a história bíblica, a gente vê que a profissão de pastor não era uma profissão qualquer. Abel, aquele que deu uma oferta para o Senhor e foi aceito, né? Junto com seu irmão Caim, que também deu uma oferta ao Senhor, mas não foi aceito. Abel, ele era pastor de ovelhas. E a gente pode dizer que ele foi o primeiro mártir da história, né? Ele foi morto injustamente, né? Por causa de inveja, por causa de ciúmes do irmão. Enfim. Mas Abel era pastor de ovelhas. E ele foi o primeiro que tem registro na Bíblia que ofereceu algo ao Senhor e foi aceito. E a gente vê toda a linhagem do povo de Israel. Abraão, ele era pastor, ele tinha os seus rebanhos, né? Tinha bois também, mas ele também tinha suas ovelhas. Isaac. Jacó, então, era profissional, né, em cuidar de ovelhas. Inclusive casou com uma, né, mulher que era pastora, que cuidava de ovelhas. E os filhos dele também, os 12, né, patriarcas ali, eles também eram pastores de ovelha. A gente olha a história dos 12 filhos de Jacó, eles eram pastores. Tanto é que quando eles chegam no Egito, para o povo egípcio, ser pastor de ovelhas era algo abominável. E eles tiveram que ficar numa região ali próxima ao Egito, mas separada, porque eles tinham aquela profissão, né? E eles viviam disso. Então a profissão de pastor era uma profissão, né, muito importante para o povo de Israel, para o povo judeu. Eles tinham na criação de ovelhas a sua principal fonte de subsistência. Era da ovelha que eles tiravam a carne que eles comiam. Das ovelhas é que eles tiravam a lã para se esquentar no frio. E eram também aquelas ovelhas que eram usadas para o sacrifício. Eles tinham que prestar a Deus continuamente por causa dos seus pecados. Até que veio Jesus e, né, fez o sacrifício definitivo na cruz. Então os pastores tinham uma grande responsabilidade, eles estavam ali cuidando das suas ovelhas naquela noite. E de repente, aparece um ser diferente ali no céu. Aparece um anjo do Senhor, diz o texto, que desceu onde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Só que eles não estavam acostumados a ver aquele tipo de coisa. Você está no meio do campo assim, tudo escuro, só as estrelas iluminando ali à noite. E de repente aparece um ser que você nunca viu na sua vida. E uma luz forte ao redor deles. Eles ficaram com medo. A primeira reação deles foi ficar com medo, porque eles nunca viram aquilo. Que negócio é esse? O que está acontecendo aqui? Mas o anjo, ele chegou para eles e falou bem claro: olha, não tenham medo. Fiquem tranquilos. Porque a nossa estrutura, nós, seres humanos, devido ao pecado que a gente herdou lá de Adão, a gente não sabe como se portar diante da presença de Deus muitas vezes. Quando Deus manifesta a sua glória de uma forma diferente, a gente fica assustado. E foi preciso ali o anjo chegar e pedir para eles se acalmarem, se aquietarem, ficarem tranquilos. E ele fala: olha, eu não vim aqui para assustar vocês.
Eu vim aqui para trazer uma notícia muito boa. E a notícia é que todo o povo vai ficar feliz a saber disso. Hoje, nasceu para vocês, na cidade de Davi, lá em Belém, aquele que vai salvar o povo. O Messias, o Cristo, o Senhor. O anjo fala com os pastores a melhor notícia que alguém poderia receber. Os anjos, naquela noite, estavam pregando para aqueles pastores a boa nova, o evangelho da salvação. Olha, nasceu o Salvador. É como se os anjos dissessem para eles: olha, vocês estavam esperando uma grande salvação. E ela chegou. Sabe, toda essa opressão que vocês têm vivido, todo esse peso que vocês têm carregado, chegou a hora de vocês se verem livres disso. E eles não estavam falando do Império Romano, não, tá? Eles estavam falando do pecado mesmo. Eu não sei como é que os pastores entenderam na cabeça deles, mas os anjos estavam falando: vocês agora têm um Salvador. E esse Salvador é o Messias, é o prometido de Deus. E ele veio para habitar entre vocês. E o anjo deu um sinal para aqueles pastores e disse: olha, vocês vão encontrar uma criança envolvida em faixas e deitada em uma manjedoura. Não tinha como errar. O anjo deu o endereço certinho. Afinal, naquela noite, não tinha mais nenhuma criança nascendo numa manjedoura. Agora você fica pensando, como é que Jesus, o Rei da Glória, aquele que foi anunciado pelos profetas, aquele que é Deus encarnado, deixa toda a sua glória lá no céu e vem nascer num lugar tão sujo, tão desprezível. Mas é assim que tinha que ser. E às vezes a gente pode pensar: poxa, tinha tantos hotéis ali, tantas casas melhores para ele, nascer. Será que ele não podia ter mandado um anjo ali avisar José e Maria e falar: ó, faz uma reserva antes de ir para Belém, né? Porque vai ter muita gente ali, né? Então, já prepara um lugar melhor. Mas não, ele escolheu nascer numa manjedoura. E talvez essa manjedoura, ela representa a nossa vida, o nosso coração. Todos nós pecamos. E por nascermos nessa condição de pecado, nós nascemos destituídos da glória de Deus. Então a nossa vida, a nossa casa espiritual, por natureza, ela está suja. Mas mesmo assim, Deus, Ele quer gerar uma nova vida no nosso ser, no nosso coração. Ele quer transformar essa casa suja em um lugar de glória. Naquela noite, aquela manjedoura, ela se encheu de graça e de luz, porque nela estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E na sua vida, na minha vida, deve habitar
aquele que nasceu naquela manjedoura. E o seu Espírito deve habitar em nós, à medida em que nos entregamos a Ele e reconhecemos Ele como o único e suficiente Salvador. E o texto diz que, de repente, no céu, enquanto aquele anjo falava com os pastores, apareceu uma multidão de outros anjos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E eles diziam: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Os anjos estavam glorificando a Deus, porque Ele estava, naquele momento, entregando o seu próprio Filho por amor à humanidade, para estabelecer novamente um vínculo entre nós e Ele. Aquele vínculo que foi quebrado lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram. Agora Deus estava providenciando um cordeiro para entregá-lo em nosso lugar e assim estabelecer a paz entre nós e Ele. Porque essa paz aqui não é aquela paz que a gente vê na televisão, né? Que a mídia coloca bonito, né? Ah, chegou o Natal, agora é hora dos homens se abraçarem, das pessoas, né, confraternizarem, esquecerem as guerras e viverem em paz. Não. Essa paz aqui é a paz que nós perdemos quando pecamos, quando nos afastamos de Deus. Porque quando nós pecamos, a Bíblia diz que nós somos considerados como inimigos de Deus. E nós precisamos de que Deus mesmo restabeleça a paz em nossas vidas ao nos religar com Ele, através do seu Filho amado Jesus, que deu a sua vida lá na cruz, em nosso lugar. E quando Jesus nasce, Ele vem exatamente para trazer essa paz. A paz que o mundo não pode compreender. A paz que o mundo não pode dar. A paz que os homens não conseguem negociar, porque eles não podem estabelecer essa paz. Somente Deus, através do seu Filho Jesus, pode nos trazer de volta essa paz. De repente, esses anjos aparecem louvando a Deus, e quando eles terminam de entoar aquele louvor magnífico, eles se ausentam dos céus, né? Dos pastores ali, da vista dos pastores. E agora os pastores estão ali, né, deslumbrados com tudo aquilo que eles viram, impactados com aquela cena toda, né? Um anjo apareceu para eles, de repente milhares de anjos aparecem ali louvando a Deus. E eles ficam, né, extasiados. E agora tudo que eles querem é encontrar esse Salvador. Vamos procurar, eles dizem, vamos até Belém. E vamos verificar essas coisas que a gente acabou de receber da parte do Senhor. Vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer, eles dizem. Eles reconhecem que aquela palavra que o anjo trouxe para eles era a palavra de Deus. E eles querem entender o que está acontecendo, e eles querem ver aquele Salvador que eles anunciaram ali. Como
como fica o seu coração quando você ouve falar de Jesus? Os pastores ficaram sedentos, eles queriam ver, eles queriam conhecer aquilo que foi anunciado para eles. Era uma notícia boa demais para ser ignorada. E eles, se apressaram. Foram apressadamente, diz o versículo 16, e acharam aquela manjedoura. Ali estavam Maria, José e a criança deitada naquele lugar. E quando eles viram aquela criança e reconheceram que era ele, eles começaram a falar para todo mundo que eles passavam ali, né, que eles encontravam no caminho: olha, a gente encontrou o Salvador. Vieram os anjos aí, a gente viu esses anjos e falaram com a gente foi lá, a gente viu que era ele mesmo. Nasceu o Salvador. Nasceu aquele que veio nos dar a redenção, que veio estabelecer novamente a paz entre nós e Deus. E quem ouvia o que eles diziam, ficava admirados. Versículo 18, todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. E o texto, ele fala também sobre Maria. E Maria estava ali, né, tinha acabado de dar à luz, estava, né, ali restaurando suas forças e, né, olhando tudo aquilo acontecendo. E é bom ver a atitude de Maria também nesse texto, porque ela poderia, de repente, estar até se gabando, né? Não, realmente eu, né, dei a luz ao Salvador. O anjo falou comigo também, né? E ele falou que essa criança foi gerada pelo Espírito Santo. Ela podia, né, de repente, se gabar disso, né, se orgulhar disso. Mas a Bíblia fala que ela ficou quietinha, observando tudo, meditando em tudo e guardando tudo aquilo no coração. Que exemplo de humildade. Em nenhum momento Maria tirou o brilho de Jesus. Porque não importa o quão nós sejamos bons em alguma coisa. Maria foi escolhida para ser a mãe do Salvador, para ser a mãe do Filho de Deus. Né? E ela não se orgulhava disso. Ela se sentia privilegiada, honrada. Mas ela não ostentava isso. Porque ela, no seu coração, ela sabia que quem deveria brilhar era o seu filho. Assim como João Batista depois, que foi, né, segundo o próprio Jesus, o maior profeta que já existiu. Mas ele falava que ele cresça e que eu diminua. Porque quem deve brilhar, quem deve estar no centro da nossa vida, quem deve ser o maior, é Jesus. Que fique registrado o exemplo de Maria e que nós possamos segui-lo também. E como aqueles pastores, que a gente não se cale diante do mundo. Nós tivemos um encontro com Jesus como aqueles pastores tiveram. A atitude deles foi anunciar, falar do que tinham visto, do que tinham experimentado. E essa deve ser a nossa atitude também. O texto, né, essa narrativa aqui encerra falando que os pastores voltaram para o seu trabalho, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, conforme foi anunciado a eles. Outra coisa interessante sobre os pastores aqui é notar que
O texto não fala que antes de saírem do campo, né, se eles deixaram as ovelhas com alguém ali cuidando. Porque era uma responsabilidade que eles tinham. Era a profissão deles. Era aquilo, né, dali que eles tiravam o sustento deles, da família deles. Mas quando eles ouviram falar de Jesus, eles deixaram todas as ovelhas no campo lá e foram até Jesus. Porque Jesus era a prioridade. As ovelhas podiam esperar. O meu trabalho pode esperar. A minha vida secular, a minha casa que está desarrumada, pode esperar. Jesus é em primeiro. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Os pastores deixaram as ovelhas lá. Depois a gente volta. Depois a gente vai cuidar delas. Agora a gente vai até Jesus. Porque nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor. E Ele está em primeiro lugar. Ele é mais importante do que tudo. Que o exemplo dos pastores de priorizar Jesus seja seguido por nós também. E que nós possamos colocar Jesus em primeiro lugar em nossas vidas. Sempre. Porque Ele é o nosso Senhor, o nosso Criador, o nosso Deus eterno. E nessa noite, em que nós estamos já, ansiosos para que chegue a noite de Natal, para, se reunir com a família e, de repente, compartilhar as bênçãos, aquilo que a gente viveu durante o ano inteiro, que a gente possa priorizar Jesus. Que não seja só uma noite para comer, para compartilhar presentes, mas que seja uma noite para compartilhar Jesus uns com os outros. Então, que você tenha um feliz Natal, e que você possa ter em mente que o mais importante de tudo é Jesus, porque Ele nasceu, Ele viveu, Ele passou muitas dores, deu sua vida por nós, e Ele ressuscitou para nos garantir vida eterna com Deus, para nos restaurar a paz com Deus. E é isso que o Natal significa. Sem Jesus, o Natal não tem sentido nenhum. Tirem Jesus e não sobra nada do Natal. Então, não se esqueça, Ele é o mais importante. Amém? Então, nessa noite eu quero te convidar a ficar de pé, porque nós vamos orar, nós vamos colocar nossas famílias diante de Deus, e nós vamos pedir ao Senhor que nos abençoe e que nos dê, uma vida abundante com Ele. Que a nossa vida seja centrada nele. E que todas as nossas ansiedades, todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades e impossibilidades sejam colocadas diante do Senhor. Porque Ele tem solução para tudo. E Ele é a resposta que a gente precisa, que o mundo precisa. Amém? Pai querido e amado, Deus bendito, santo e poderoso. Pai, mais uma vez estamos diante de Ti, Pai, na Tua presença, na Tua casa, com os nossos irmãos,
para receber, Senhor, a Tua palavra, para louvar o Teu nome, para, Senhor, Te glorificar, Deus. Se os anjos glorificaram a Ti naquela noite de Natal, se os pastores viram que o Senhor era o mais importante na vida deles, se Maria, ela reconheceu que ela estava ali para servir, Senhor, a Ti, com tudo que ela tinha, com tudo que ela podia. Nós queremos nessa hora nos prostrar diante de Ti e glorificar o Teu nome, e Te honrar, Pai, e Te pedir que o Senhor continue nos abençoando e nos visitando e reinando em nossas vidas e habitando em nossos corações. Abençoa, Senhor, os nossos familiares, abençoa cada família aqui representada, Deus. Entra, Senhor, com providência, faz a Tua obra completa, Pai, na vida de cada um. Ó Deus, que o Teu reino chegue em cada lar, em cada família, e seja ali estabelecido o Teu trono, Pai, para sempre. Que haja, Senhor, milagres, curas. Ó Pai, que o Teu poder se manifeste na vida de cada um aqui, conforme a necessidade de cada um, Pai. Ó Pai, que saiamos daqui com o nosso coração cheio de alegria, crendo que o Senhor já começou a fazer aquilo que nós não podemos fazer. Onde o nosso limite chegou, Senhor, entra com providência, faz a Tua vontade, estabelece, Senhor, o Teu milagre nas nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Continua nos abençoando, continua, Senhor, derramando graça sobre nossas vidas. Visita aqueles, Senhor, que estão desesperados, que estão, Senhor, sem saber o que fazer. E resolve, Senhor, aquilo que nós não podemos resolver. Em nome de Jesus, Pai. Continua conosco, nos guia, nos orienta. Que Teu Espírito venha sobre nós e que a Tua palavra seja sempre o nosso guia, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Entra com salvação, com cura, com libertação na vida de cada um. E continua conosco nessa noite. Abençoa a nossa semana, Senhor, e que estejamos sempre diante de Ti, buscando a Tua face, adorando o Teu nome. Estejam as coisas andando bem ou andando mal, que não percamos a fé em Ti, Pai, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, porque o Senhor é tudo em nós, o Senhor é tudo o que precisamos, o Senhor é o mais importante em nossas vidas. Por isso Te agradecemos porque o Senhor trouxe a paz aos nossos corações, porque o Senhor nos reconciliou contigo. E hoje estamos aqui, Pai, para honrar o Teu nome e Te engrandecer. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.